Han Solo chegou aos cinemas, e aí, será que acertaram a mão? Será que essa história de origem é fiel, é digna de Harrison Ford? Essa e outras perguntas a partir de agora aqui na Vigília Nerd. Então já assine o canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, porque você sabe que a Vigília não para e a gente vai adentrar na treta. Afinal, Han Solo é um filme bom? Respondendo a primeira pergunta, então, Han Solo, uma história Star Wars, é sim um filme legal, um filme decente, um filme bacana, apesar de todo o terreno movediço que o diretor Ron Howard estava se metendo quando ele foi aceitar essa empreitada, porque antes dele estavam escalados a dupla humorística que tinha feito Uma Aventura Lego, o Phil Lord e o Christopher Miller, que vão fazer esse ano ainda o Aranha-Verso, o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Então eles eram os responsáveis por Han Solo. Então eles tinham toda uma escolha, todas umas decisões de um filme um pouco mais bem-humorado, que não aconteceu com o Ron Howard, que é um diretor mais de blockbuster, mais de cinemão. Ele fez Willow na Terra da Magia, ele fez Uma Mente Brilhante, ele fez também Rush no Limite da Emoção, que eu recomendo, é um filme da hora. Enfim, ele é um cara que sabe onde está se metendo, sabe o que faz, e pegou um produto, pegou o trem andando, né? E apesar de ter ele pegado, ou aliás, apesar de ele ter pego esse trem andando, ele conduziu muito bem essa história do Han Solo, trouxe novos personagens, conseguiu contar as lacunas, preencheu o escopo de Star Wars e todo o cânone que a gente tinha dos históricos episódios da primeira trilogia, então tá tudo aqui bem encaixadinho, com um protagonista interessante que a gente também estava com um pouco de medo, afinal o Alden Ehrenreich é um nome meio complicado, né? Mas enfim, ele entrega, ele faz um bom protagonista e os demais protagonistas que estão junto com ele ajudam muito nesse crescimento. Ele não apresenta grandes novidades, como a gente teve, por exemplo, em Star Wars Os Últimos Jedi, e também em Rogue One, uma história Star Wars que foi bem impactante. Tá, e os personagens são bem desenvolvidos? Dentro da proposta, os personagens sim estão muito bem construídos e eles ajudam a alavancar e criar um pouco do caráter do jovem Han Solo ao que vai vir a se tornar o que a gente já conhece da primeira trilogia, né? Entre esse elenco bem escolhido e bem formulado, a gente tem Emilia Clarke, que é a nossa mãe dos dragões, como a Qi'ra, o protagonismo feminino. E aí é interessante porque ela não é uma personagem que ela vai ser conquistada pelo Han Solo. Na verdade, eles já nascem, já surgem no filme como um casal, então a gente não fica com aquela questão de tem um Han Solo mulherengo que vai ter que conquistar, não. Eles já se gostam, eles já começam juntos, eles têm uma união forte. Isso é interessante para a construção desse personagem que a gente conhece com uma outra pegada, né? A gente também tem, é claro, o nosso Chewbacca, né? Nosso Wookiee preferido, que também é excepcional, excelente. E a atuação dele aqui tá melhor que a dos outros, hein? Fica aí o desafio para você perceber que a atuação dele tá melhor que nos outros Star Wars, hein? Quero ver, quero ver. A gente tem o Donald Glover, com o Lando Calrissian, né? Todo estiloso, muito bem também, o malandro das naves e das jogatinas intergalácticas, né? Como a gente sabe, é ele que vai perder a Millennium Falcon e vai dar a nave clássica para o Han Solo e para o Chewbacca. A gente tem ainda um personagem do Woody Harrelson. O Woody Harrelson, na verdade, ele é Woody Harrelson no filme, então Woody Harrelson é Woody Harrelson no filme. A gente também tem o Jon Favreau, nosso querido Jon Favreau, o cara que fez o Homem de Ferro, criou aí o universo Marvel dos cinemas. Ele é um alienígena ali, meio que um macaquinho de 4 braços, que também está muito legal. Ele faz a parte dele, um personagem cativante, né? E, para quem não sabe, o Jon Favreau vai dirigir uma série live action. Live action de Star Wars, uma coisa que nunca aconteceu, e eu estou bem curioso para isso. Temos ainda Tandy Newton, de Westworld, que faz a protagonista feminina também, que tem um tempo de tela um pouco mais limitado, e o vilão Paul Bettany, o Visão lá de Vingadores, que ele é tão classudo, um inglês tão, né, classudo, chique, que ele como vilão não funcionou bem. Esse é um lado negativo de Han Solo. O vilão não me causou medo, não me causou pavor, não me trouxe nenhuma sensação de urgência. Então o vilão não foi um ponto alto de Han Solo, não. E a história? A história é legal? Aparece alguém conhecido? A trama é básica, daquela coisa de
intercâmbio intergaláctico que a gente já tinha em Star Wars. A gente não tem aqueles preceitos de força, de Jedi que a gente tem nos outros filmes, mas a gente tem aqueles cambalachos intergalácticos, a gente tem vários links com o universo do Star Wars, do cânone, né? A gente tem aquelas deixas que estavam picando para entrar no roteiro, que são explicadas, né? Afinal, como eles conquistaram a Millennium Falcon, como o Han Solo conheceu o Chewbacca. Enfim, coisas que a gente já esperava que iam acontecer nesse filme, elas vão lá e entregam, né? Tem uma história de origem do nome do Han Solo que ficou mais ou menos, não foi lá tudo isso. Mas enfim, criou o nome dele, agora já está estabelecido, né? O que a gente vai fazer? Enfim, a trama ela não é uma grande coisa, não. Ela fica entre um meio termo, meia boca ali, mas que cumpre sua função de jogar a trama pra frente, enfim. É melhor que Rogue One? A concorrência é bem difícil porque Rogue One termina de uma forma tão espetacular, tão apoteótica, com direito a Darth Vader e Princesa Leia, e aqui a gente não tem nenhum desses caras tão legais e tão icônicos quanto eles, que fica bem difícil concorrer, né? Basicamente, a gente tem uma grande surpresa no final de Han Solo, mas a gente fica se perguntando depois de ver aquele personagem: quantos anos será que tem de diferença o Han Solo e a Princesa Leia? Tá, mas e aí, qual é o veredito de vocês? Qual é o veredito da vigília? E o veredito da vigília é pipoca, refrigerante, diversão, mas sem grandes expectativas, hein? E você, gostou de Han Solo, uma história Star Wars? Deixa pra gente nos comentários se você concorda com o que a gente falou, se você sabe qual é a diferença de idade entre o Han Solo e a Princesa Leia. E não se esqueça de assinar o canal, clicar no sininho para receber as notificações, acessar o nosso site, seguir as nossas redes sociais, porque você sabe que a vigília não para.